E aí galera, bem-vindos ao Stop and Go. E hoje nós vamos falar sobre as notas dos pilotos do GP da Austrália. Quem foi que mandou bem, quem decepcionou, vem comigo nessa análise. Mas antes da gente começar, já deixe seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião sobre as notas. Então, vamos nessa. Em 20º lugar, Isaac Hadjar com 1 ponto. Ele quase chegou no Q3, mas bateu na volta de apresentação. Fim de prova antes mesmo de começar. Mas por que eu coloquei numa nota tão baixa? Porque ele conseguiu bater numa volta lenta. Ninguém estava acelerando naquela volta, diferente dos pilotos que a gente vai falar mais pra frente. Em 19º, Liam Lawson com 1 ponto também. Ele errou feio no treino. Na volta rápida dele, ele errou 2 vezes. Tomou meio segundo da Sauber e ainda conseguiu bater na corrida. 18º lugar, Jack Doohan, 0.7 mais lento que o companheiro de equipe no quali e bateu logo na primeira volta. Um fraco desempenho em casa, lembrando que a corrida era a corrida de casa dele. Em 17º lugar, Oliver Berman, com 2 pontos, bateu no TL1, ficou apagado o final de semana todo, chegou em última na corrida. Mesmo que se todo mundo terminasse, ele ainda assim ficaria em último. Então, 2 pontos está mais que o suficiente para ele. Esteban Ocon, 2 pontos. Largou muito lá atrás. Carro ruim, corrida sem brilho, corrida apagada. Então tem muita coisa para evoluir, tanto no carro quanto no piloto. Agora vamos para uma posição polêmica. Em 15º lugar, Lewis Hamilton, com 2 pontos. Muita expectativa. A estreia de um heptacampeão mundial na maior equipe da Fórmula 1 e o resultado foi frustrante. Foi muito ruim no quali, muito ruim na corrida. A corrida ele passou a corrida inteira atrás do Albon. A gente percebeu que ele não estava conseguindo se entender direito com o engenheiro de corridas dele. O engenheiro falava e orientava e ele rebatia. Ele teve dificuldade de entender o carro. Então é uma nota mais para um piloto que está se adaptando. A gente sabe da capacidade dele, sabe do potencial. Eu ainda acredito que existe chance sim dele brigar pelo título desse ano, mas para uma primeira corrida foi muito ruim. Então, nota 2. Em 14º lugar, Fernando Alonso, com 3 pontos. Mas por que 3 pontos? Porque o ritmo dele no final de semana todo foi muito parecido com o ritmo do Stroll, no qualifying também, e na corrida ele rodou e bateu na chuva. Ah, mas outros pilotos também rodaram e bateram na chuva, mas o Stroll não bateu. Então, quando você é companheiro do Lance Stroll, que é um piloto ruim, ele não roda, ele não bate, ele não cometeu nenhum erro no final de semana, e você é um bicampeão mundial, você rodou e bateu e abandonou, tem algo muito grave. Em 13º lugar, Oscar Piastri, com 3,5 pontos. Tinha o melhor carro, tinha um carro para vencer a corrida, em determinado momento estava atacando o Norris, mas ele errou feio, errou muito feio. Mas o Norris também errou, mas ele ficou atolado na grama, não conseguiu sair, demorou muito para sair e ir para o box. Então ele desperdiçou pelo menos um P2. Então a nota só não é pior porque ele estava indo no ritmo do Norris até determinado ponto da corrida. Em 12º lugar, Carlos Sainz. Carlos Sainz fez um treino sólido, fez um bom qualifying pela primeira corrida dele com a Williams, mas ele bateu na primeira volta, então a nota tem que ser baixa. 11º, Charles Leclerc, com 4,5 pontos. Largou em 7º, chegou em 8º. Parece que ele fez com que dava com o carro, mas a Ferrari está numa fase sem ritmo, numa fase sem brilho. Eles ainda estão entendendo esse conceito novo, mudou completamente a ideia do carro. Que a gente pensa assim, mudou só a suspensão de push rod para pull rod, mas quando acontece uma mudança no conceito do carro, muda completamente. É como se a Ferrari fosse um carro que surgiu do zero. Então, ele também está num período de adaptação com o carro. Em 10º lugar, Yuki Tsunoda com 5 pontos, classificou muito bem, apenas 1/10 atrás do Verstappen. Mas acabou dando azar na corrida, aquela confusão lá com o safety car e acabou não pontuando. Uma pena, mas ia ser um final de semana muito bom para ele. Em 9º lugar, Gabriel Bortoleto, 6 pontos. Uma estreia muito promissora. Largou melhor que o companheiro de equipe, ele classificou na frente do Hülkenberg. Durante a corrida, ele estava no bom ritmo, ele largou mal. O Hülkenberg largou melhor do que ele. Mas durante a corrida ele estava no bom ritmo, estava ali acompanhando. Deu azar no safety car, que quando fez o Lucky Dog e o Hülkenberg conseguiu passar e recuperar a volta, ele não conseguiu. E aí acabou ficando para trás. Antes disso, eu até achava que ele ia passar o Hülkenberg na corrida, mas bateu. A corrida terminou com uma batida, então não tem como dar mais pontos do que isso. Em 8º lugar, Pierre Gasly, 6,5, fez um quali sólido, P9, mas não pontuou. Mas
cheirou leite de pedra, porque em determinado momento ele estava na frente de Hamilton, estava na frente de Leclerc, ele estava indo muito bem, e o carro a gente sabe que é um dos piores carros do grid. Em sétimo lugar, Lance Stroll, 7 pontos. No qualify ele estava no ritmo igual ao do Alonso, e dispensa apresentações, e na corrida ele chegou na frente das Ferraris, e não bateu na chuva, então é um ponto positivo, foi uma corrida muito boa para ele. Em sexto lugar, Nico Hülkenberg, 8 pontos. A nota do Hülkenberg só não é mais alta porque ele errou feio no quali. No quali, ele era mais rápido que o Bortoleto, ele tinha tudo para largar na frente, e fez uma corrida sólida e pontuou mais do que a Ferrari. Ele sozinho pontuou mais que a Ferrari. Quando teve aquela confusão ali, ele que é um piloto que sempre foi muito azarado, dessa vez ele deu sorte e conseguiu pontuar bem. Então, 8 pontos para ele. Em quinto lugar, Alexander Albon, com também 8 pontos. Ele classificou melhor do que as Ferraris e segurou o Hamilton atrás dele a corrida inteira. Muito bem de defesa, ele foi muito bem na corrida, muito bem mesmo. Em quarto lugar, para mim, esse que está em quarto lugar foi o melhor piloto da corrida. Foi o melhor disparado. Mas a gente tem que avaliar aqui o final de semana. O critério aqui é o fim de semana. Então, em quarto lugar, Kimi Antonelli, com 8,5 de nota. Ele pilotou na chuva como ninguém, foi o melhor piloto na chuva dessa corrida, mas o erro no quali custou muito caro. Eu acredito que se ele tivesse classificado bem, provavelmente ele chegaria na frente do Russell, provavelmente faria pódio, mas o erro no quali matou a corrida dele. Em terceiro lugar, George Russell, com 8,5 também, mesma nota que eu dei ao Antonelli. Foi rápido o final de semana todo, tirou 100% do que o carro poderia dar, fez o máximo possível. O resultado foi bom, o pódio caiu no colo dele, porque era muito claro que o pódio seria Norris, Piastri e Max, mas como o Piastri acabou errando, caiu no colo dele, mas só cai no colo quando a pessoa tá lá, né? Então ele teve um desempenho bom e mereceu isso. Em segundo, Max Verstappen, 9 pontos. Ele foi o melhor da Fórmula 1B, porque antigamente a gente tinha a Fórmula Mercedes, agora a gente tem a Fórmula McLaren. Ele teve uma chance real de vencer a corrida no final, então a gente nunca pode descartar o Max. Em determinado momento da corrida, ele parecia que não ia chegar em lugar nenhum, mas ele sempre ali acompanhando, não deixou as McLaren se descolar muito dele, até metade da corrida, quando o pneu da Red Bull acabou, e aí a McLaren abriu. Mas fora isso, no final ele realmente estava brigando. Ele chegou a 0,8 segundos do Norris na corrida, isso é impressionante. Em primeiro lugar, o Lando Norris, 10 pontos. Para mim, ele foi perfeito no final de semana. Ele teve um domínio total nesse final de semana. Ele cometeu um pequeno erro na corrida, mas que não comprometeu o resultado dele. Ele foi muito bom no quali, foi muito bom na corrida. Ele dominou o final de semana. Ele mostrou que a McLaren é a grande favorita desse ano e que se continuar assim, não tem para ninguém. Então, pessoal, essa foi a nossa análise do GP da Austrália, as notas. E você, concorda com as notas? Discorda? Comenta aqui abaixo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas notificações. Nos vemos no vídeo agora, quinta-feira, no pré-GP da China. E nos vemos também na sexta, no sábado e no domingo. E na próxima terça também fazendo mais análises e curiosidades. Então, até a próxima.